santarense e esta é a TV Arquibancada em seu primeiro programa. A TV Arquibancada dará espaço a todos os esportes, até os menos conhecidos e os que menos aparecem na mídia. Porém, neste primeiro programa falaremos apenas de futebol, mais especificamente do Campeonato Brasileiro da Série D, com foco nas equipes baianas, e no Campeonato Baiano da Série B. Sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, 3 times baianos entraram na competição. Infelizmente, o Galícia, uma dessas equipes, fez uma campanha muito ruim, muito fraca e acabou caindo na primeira fase. Os outros 2 times, o Fluminense de Feira e a Juazeirense, conseguiram passar de fase. A partir da segunda fase, são confrontos eliminatórios em jogos de ida e volta. O Fluminense de Feira enfrentou o 7 de setembro, da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. O jogo de ida ocorreu no domingo anterior ao que passou. E o Fluminense de Feira, jogando no Joia da Princesa, conseguiu vencer por 2-0 e foi assim com uma vantagem bastante cômoda para a partida de volta na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Bastaria fazer um gol que obrigaria o 7 de setembro a ter que fazer 4 e não sofrer nenhum. E foi exatamente o que aconteceu. O Fluminense de Feira conseguiu abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo com Rafael Granja, 1-0, e ficou com uma vantagem ainda maior para o segundo tempo. No segundo tempo, o 7 de setembro partiu com tudo, tinha que tentar de qualquer maneira fazer esses 4 gols, porém não apenas não conseguiu sequer o empate, como ainda sofreu o segundo gol do Fluminense, novamente com Rafael Granja, desta vez com 45 minutos do segundo tempo, fez 2-0. 2-0 na ida, 2-0 na volta, um total de 4-0, o Fluminense de Feira conseguiu classificar até com certa folga. Agora enfrenta o Ceilândia do Distrito Federal, que eliminou na segunda fase o Aparecidense de Goiás. Empatou fora o primeiro jogo, ganhou a segunda partida em casa. A outra equipe baiana que está classificada para a segunda fase foi a Juazeirense. A Juazeirense disputou neste domingo apenas o jogo de ida. Alguns confrontos demoraram 14 dias para ter início, entre eles o da Juazeirense. Portanto, a Juazeirense disputou apenas o jogo de ida. Enfrentou o São Raimundo da cidade de Santarém, no Pará. Algumas pessoas podem pensar, mas São Raimundo do Pará não deve ter tradição nenhuma. Engana-se, porque o São Raimundo do Pará foi o primeiro campeão da história da Série D. Venceu na final o Macaé do Rio de Janeiro. Ou seja, um time que conhece essa competição. Já, inclusive, conquistou o título. E a Juazeirense, na partida de ida, jogando no Alto Moraes, neste último domingo, conseguiu abrir o placar com 24 minutos do primeiro tempo, o gol de Tony Galego, que há um ano atrás estava jogando o campeonato intermunicipal, o campeonato amador. O Jacobina apostou no atleta, disputou o campeonato baiano da Série A nesta temporada e foi muito bem. Foi para a Juazeirense ainda na disputa da Copa do Brasil, quando enfrentou o Botafogo, acabou sendo desclassificado, e manteve para a Série D. Portanto, 24 minutos de jogo, 1-0 Juazeirense, gol de Tony Galego. Aos 37 minutos, Marquinhos fez 2-0 para a Juazeirense, placar bastante promissor, porém aos 9 minutos do segundo tempo, o Wendel diminuiu para o time do São Raimundo do Pará. Jogo de volta em Santarém. Eu conversei ontem à noite com o Barbosinha, treinador velho conhecido do futebol baiano, que está sob o comando da Juazeirense. Ele falou sobre o que foi essa primeira partida e qual a expectativa dele para o jogo de volta. Acompanhe. Boa noite, irmão. Sobre o jogo de ontem, foi um jogo de 2 tempos distintos. Primeiro tempo de domínio total nosso, eles fizeram um planejamento de jogo nos esperando. Nós soubemos explorar essa movimentação nossa em cima do sistema deles. Eles viviam da bola longa para o atacante que faz bem um pivô para tentar a raspada ou tentar o encaixe nos homens de lado. Mas eles vieram no 4-4-2 com o losango e adiantava o meia como atacante na bola longa. Fizemos 2-0 e foi pouco. No segundo tivemos muita dificuldade, eles mudaram o sistema, vieram com 4-3-3. Meu time não soube ter a leitura do jogo, não teve a mesma postura, não teve o mesmo ímpeto, não criou nenhuma situação de gol no segundo tempo, a não ser uma bola parada. Eles também não criaram, mas fizeram um gol em cima do pivô, que fez o pivô e rolou para trás, né?
mas tiveram a bola no pé, tiveram a posse de bola, e nós não conseguimos ter a posse de bola. Né? Então foi um jogo muito equilibrado, dois tempos diferentes. Revertemos a vantagem, jogamos pelo empate. O que nós esperamos lá? Jogo difícil, jogo complicado, mas um jogo bom de jogar. Um jogo bom, um jogo decisivo, um jogo onde a gente vai tentar buscar o desespero deles, em cima do desespero deles fazer o jogo. Então vamos armar um time, vamos com tranquilidade, vamos ver o que Deus nos quer. É muito difícil, é um time bom, um time que sabe jogar, um time que tem uma postura inteligente, mas também muito equilibrado o jogo. É um jogo equilibrado que qualquer um pode sair vencedor. Espero que seja nós. Um abraço, boa noite. Eu perguntei também ao Barbosinha o que ele estava achando do nível da Série D do Campeonato Brasileiro desse ano. É importante lembrar que a Série D tinha 40 clubes até o ano passado. Esse ano sofreu, por questões políticas, um inchaço para 68 equipes. As 27 federações estaduais que são filiadas à CBF ganharam uma vaga a mais, a exceção de São Paulo, que ganhou uma segunda vaga. Então tivemos um inchaço muito grande da competição e me pareceu que o nível desse ano caiu um pouco, até pelos jogos que eu assisti os jogos do Galícia nessa Série D, também assisti a 2 jogos do Uniclinic, assisti a própria partida de 7 de setembro e o Fluminense fez no jogo de volta e eu achei o nível um pouco aquém do que imaginava. Veja o que o Barbosinha falou sobre isso. A Série D, como todo o futebol brasileiro, vive um momento difícil, né? A Série D, algumas equipes participaram para ver o que ia dar na primeira fase. O investimento lá foi muito modesto, né? Muito tímido os investimentos das equipes da Série D. Até porque você tem uma Série C, uma Série B e uma Série A. Você tem 60 clubes jogando, né? 3 séries, então o nosso nível, no nível de jogador, já não é tão grande assim, né? Então ele é sofrível, né? Eu posso tirar o time do alto, os times que eu vi tem realmente 2 ou 3 jogadores que podem jogar a Série B de brasileiro, 2 atacantes e um meia, né? Inclusive atacante artilheiro de todas as séries do Brasil, Manuel, né? Mas assim, eu acho a Série D muito igual, né? Um nível muito igual como tudo está acontecendo no futebol brasileiro, né? O nosso futebol ele vive um momento difícil, né? Muito complicado. Então a gente tem que ter muito cuidado em tudo. Mas assim, nivelado de uma forma não muito boa, tá bom? Neste último final de semana, nós tivemos também mais uma rodada do Campeonato Baiano da Série B. Competição que este ano tem somente 6 clubes, um número muito negativo, desde 2007, ou seja, há quase 10 anos que nós não tínhamos uma quantidade tão pequena de clubes participantes, mas isso é tema para um outro programa. De qualquer forma, tivemos rodada, foram 2 jogos no sábado, um jogo no domingo para fechar esta 4ª rodada, e os resultados foram o seguinte: já no sábado, um jogo bastante polêmico, uma situação muito controversa, quando nós tivemos a partida entre Juazeiro e Teixeira de Freitas. O Juazeiro vencia a partida por 1-0, o Teixeira de Freitas conseguiu o empate em 1-1, o goleiro do Juazeiro acabou falhando no gol e acabou assim o primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do Teixeira de Freitas marcou 2-1 e o presidente do Juazeiro, Rafael Campelo, ele ordenou ao treinador, Rodrigo Chagas, que substituísse o goleiro. O treinador não ficou satisfeito e simplesmente abandonou o time no meio do jogo. Saiu do banco de reservas, foi embora. O próprio presidente, ao que parece, teve que assumir, teve que tentar dar instruções ao time e o resultado foi um completo e absoluto desastre. O jogo acabou 6-1 para o Teixeira de Freitas. Veja que situação vexatória do time do Juazeiro, que já representou tanto o futebol baiano, inclusive em competições nacionais, acaba vivendo uma situação muito ruim dessa. O treinador voltou ao final do jogo, concedeu entrevista a uma rádio de Juazeiro, que fez a transmissão, reclamou bastante das condições que a equipe tem de treinamento e ele, obviamente, não irá mais continuar no comando da equipe. Eu conversei com o Gerson Portela, ele que é presidente do Teixeira de Freitas, que agora leva também o sobrenome dele,
Era a Associação Atlética Teixeira de Freitas, agora é a Associação Atlética Portela Teixeira de Freitas. Ele já era dono de uma escolinha de futebol chamada Portela, adquiriu o clube e incluiu o Portela no nome do Teixeira de Freitas, e ele fez comentários sobre esse jogo. Acompanhe. Foi um jogo atípico, cara. Nosso time atuou bem durante o primeiro tempo do jogo, entendeu? No segundo tempo, melhor ainda, porque os gols saíram. O Juazeiro fez um gol na gente logo no início do jogo. Nosso time teve força para reagir. Aí no primeiro tempo empatamos com um gol de Robert, entendeu? No segundo tempo, voltamos para o segundo tempo, o time em cima, nosso time em cima, mas estava um jogo bem nivelado. E ainda nos 10 minutos do primeiro tempo, uma saída do nosso atacante, o Wilson, puxou um contra-ataque, e aí praticamente dentro da grande área já sofreu uma falta, onde o zagueiro do Juazeiro foi expulso, entendeu? E aí o Narciso bateu a falta com perfeição e fez 2-1, e nosso time cresceu. E aí conseguimos fazer o terceiro gol, o quarto gol, o quinto e o sexto gol, e era jogo para ser um placar até mais elástico. Praticamente foi mais parecido com o jogo que nós perdemos para o Atlântico aqui dentro de casa. O jogo contra o Atlântico que nós mandamos no jogo o tempo todo, era jogo para ser 5-1 também pra gente. E aqui em Teixeira a bola não entrou. E lá em Juazeiro, felizmente pra gente, o nosso time conseguiu fazer os gols, e por isso que o placar foi tão elástico. Ainda no sábado, mas à noite, tivemos em Alagoinhas o confronto entre Catuense e Atlântico. O Atlântico abriu 2-0 no primeiro tempo, porém a Catuense foi e buscou empate na segunda etapa, 2-2, resultado que levou a Catuense à liderança da competição. Esse jogo ele deveria ter sido disputado em Pituaçu, era o que marcava originalmente a tabela do campeonato. Porém, o que aconteceu? Devido à utilização de Pituaçu como treinamento para as seleções para a Olimpíada, o estádio foi fechado para outras competições já há alguns dias. Então a equipe do Atlântico não poderia jogar em Pituaçu. A federação então inverteu o mando de campo. Deveria ser Atlântico e Catuense, virou Catuense e Atlântico, e quando nós tivermos o confronto de volta, que deveria ser Alagoinhas, aí sim será em Pituaçu. Agora, por que a Catuense assumiu a liderança do campeonato? Porque o Ipiranga, que estava invicto, que não havia sofrido um gol sequer na competição, foi derrotado no domingo pelo Atlético de Alagoinhas, pelo placar de 3-1. O Atlético abriu 3-0, sendo 2-0 no primeiro tempo, fez logo no início do segundo tempo o terceiro gol. O Ipiranga diminuiu, mas saiu derrotado. Perdeu a invencibilidade, tanto de não haver sofrido nenhum gol até então na competição, como também ter sofrido a sua primeira derrota. Eu falei com o Duzinho, treinador do Atlético, que comentou não apenas a partida, mas também a participação da equipe de Alagoinhas até o momento na Série B do Campeonato Baiano 2016. Nós fizemos uma grande partida contra o Ipiranga, né? O Ipiranga, que até o momento era o líder da competição, e graças a Deus a gente conseguiu fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado. A equipe já vinha jogando muito bem, né? Fizemos a estreia contra o Teixeira de Freitas, né? Fizemos também um bom jogo, mas infelizmente o resultado não foi positivo, mas a equipe criou bastante. Já contra o jogo do Atlântico, a equipe, né, conseguiu produzir o mesmo volume de jogo, criar uma oportunidade de gol, mas infelizmente ele continuou pecando um pouco nessa questão da finalização, né? Vencemos a partida por 1-0, mas o placar poderia ser maior. Já no jogo da Catuense, que a equipe também se comportou muito bem, a posse de bola, o volume de jogo aconteceu, criamos inúmeras oportunidades de gol, infelizmente não conseguimos transformar essas oportunidades em gols e acabamos ficando penalizados com um chute do jogador da Catuense e amargamos o resultado negativo. E nessa partida do Ipiranga a gente sabia que a equipe poderia produzir também a imposição de jogo. Foi isso que aconteceu, a gente deu pouca chance ao Ipiranga de chegar ao nosso gol, né? Tivemos um bom volume de jogo, criamos também inúmeras oportunidades, conseguimos fazer o gol muito cedo, o primeiro e o segundo gol. Na virada do segundo tempo a equipe manteve
ainda assim o domínio da partida, criando mais oportunidade do que o Ipiranga. Chegamos ao terceiro gol. Infelizmente, numa jogada onde o gramado estava escorregando, o Valdes acabou escorregando na bola e o Ipiranga conseguiu fazer o seu gol. Mas enfim, o campeonato está em aberto, né? Existe ainda 6 jogos a ser disputados, né? O Atlético tem plenas condições de buscar uma dessas vagas, a gente sabe que é muito difícil, muito por conta do nível das outras equipes, que é um campeonato muito equilibrado, mas espera sim que a gente possa, né, já contra o Juazeiro, fazer outro grande jogo fora de casa, mas respeitando a equipe do Juazeiro, buscar o nosso resultado positivo. As dificuldades são muitas, né? Um campeonato muito equilibrado. Para você ter ideia, o líder tem 8 pontos. Nós temos 6 pontos, estamos 2 pontos atrás do líder, somos, salvo engano, o quarto no momento, ou o terceiro, com o mesmo número de pontos do terceiro colocado. Então está em aberto, a gente espera sim que o Atlético possa manter esse nível de jogo, possa ter mais tranquilidade para poder fazer os gols quando as oportunidades surgirem, para que a gente possa ir no final dessa fase conseguir o objetivo, que é levar o Atlético à classificação. Esperamos muito que a gente consiga esse feito, já que o Atlético já tem alguns anos que está fora da primeira divisão do Campeonato Baiano. Vamos agora dar uma olhada na classificação do campeonato e também nas próximas partidas. Importante lembrar, no próximo final de semana nós não teremos rodada do Campeonato Baiano da Série B. Somente daqui a 2 semanas, portanto os times têm 2 semanas para se organizarem, principalmente o Juazeiro, que está na classificação bem abaixo dos demais. Vamos então à classificação e aos próximos jogos da competição. Na classificação do campeonato, a Catuense ocupa o primeiro lugar com 8 pontos, seguida do Ipiranga em segundo com 7, perdeu a invencibilidade nesta rodada. Depois vem o Teixeira de Freitas com 6 pontos. Em quarto, o Atlético também com 6 pontos, foram os 2 times que conseguiram vencer nesta rodada. Em quinto, o Atlântico com 5 pontos e em sexto e último lugar, já destacadamente atrás das outras equipes, o Juazeiro com apenas 1 ponto. É importante lembrar que todos os times têm 4 jogos no campeonato. 2 jogos em casa, 2 jogos fora, exceto Catuense e Atlântico. A Catuense já fez 3 partidas com o mando de campo e apenas 1 jogo fora. Já o Atlântico, ao contrário, fez apenas 1 jogo em casa e 3 partidas fora. Na próxima rodada, que será no sábado 13 de agosto, com 2 partidas, teremos no Adalto Moraes, Juazeiro e Atlético de Alagoinhas, e às 19h30, Catuense e Teixeira de Freitas. No domingo, dia 14 de agosto, o complemento da rodada com o confronto entre Ipiranga e Atlântico, jogo entre 2 equipes de Salvador, que inclusive será o primeiro confronto na história entre estes 2 times na categoria profissional. Neste programa número 1, você viu sobre Campeonato Brasileiro da Série D, a participação das equipes baianas, e também no Campeonato Baiano da Série B. Em programas posteriores, eu irei dar espaço também a competições de futebol pelo Brasil, não apenas na Bahia, principalmente no Rio de Janeiro, e também, já no próximo programa, programa 2, falando de Olimpíada, e aí no caso não é futebol, aí são outros esportes. Portanto, aqui tem espaço que não costuma ter muito espaço na mídia. Vamos falar de alguns esportes que não são tão conhecidos assim, outros que são conhecidos, e eu irei trazer alguns especialistas que eles irão falar tanto da expectativa da Olimpíada em si em relação ao esporte, como também a expectativa em relação à participação dos atletas brasileiros. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.